Alô pessoal, é uma satisfação novamente o programa Enfoque Espírita indo até as suas residências, levando um pouquinho do nosso conhecimento da doutrina espírita para todos, tá certo? Lembrando que o programa é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30 e também às quintas-feiras, às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, reclamação, perguntas em geral, só vocês nos enviarem um e-mail para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa também pode ser visto na internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook. Só vocês digitarem lá em cima da página TV Correio da Manhã. Assim também como no Instagram, TV Correio da Manhã. Lembrando uma coisa importante. Toda a programação do canal 16, TV Correio da Manhã de Petrópolis, é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios, vocês vão ver uma excelente programação, tá certo? E então passamos agora a uma leitura, mas antes disso, pessoal, nós temos novamente aqui o Arnaldo Silva, que é o presidente lá do Grupo Espírita dos Humildes, lá no Castrioto, tá certo? As suas considerações iniciais, Arnaldo. Meu bom dia aí a todos aqueles que assistem o programa. Bom dia ao Luiz, obrigado novamente pelo convite e um abraço lá em nome da diretoria dos frequentadores do Grupo Espírita dos Humildes, que a gente possa ter um programa leve, alegre e instrutivo para todos aí, todos nós juntos nesse dia de hoje, mais uma vez. Certo, muito bom isso. Então passemos a nossa leitura, né? Lá, Palavras de Vida Eterna, tá certo? Nós estamos no capítulo 109, que é na esfera da língua. Abre aspas. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Fecha aspas. Quem disse isso foi Pedro, né? Apóstolo. Nós encontramos na Bíblia, em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Emmanuel descreve da seguinte forma essa passagem. Reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal, necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas, feliz, a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. De espírito desarvorado, ante as provas que chegam em monte, na luta de cada um, consideras por recurso do céu
a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa e da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam, usando notas de tolerância, sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra. Lembra o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem a nós. Muito interessante, e nos remete exatamente no dia de hoje na esfera da língua, com relação ao tema que nós escolhemos aqui para nos comunicarmos com todos, que é a prece. E vemos aqui que já o título já é bem significativo, na esfera da língua. Então, a gente vê aqui que ele nos mostra a boa conversa nos leva a uma psicosfera à nossa volta e da de quem nós estamos conversando, ou mesmo dentro de um grupo, vamos ver que palavras certas nas horas certas ajudam e muito. Muitas vezes não sabemos os problemas que as demais pessoas possuem naquele momento, mas às vezes um simples dizer olá, até um tapinha no ombro já modifica toda uma situação. E a gente vê exatamente em outra parte mais à frente que através dessa conversa boa nós temos passando aquilo que nós temos de bom, passando amor, paciência, tranquilidade para o grupo. E você vai ver que de repente alguma coisa dentro do seu peito fala assim, que interessante, eu estava cheio de problemas, entro num centro espírita, os problemas não foram resolvidos, mas cala alguma coisa muito interessante aqui dentro, não é isso, Arnaldo? É isso mesmo, Luiz. Hã? É isso aí. Nós vamos aí com Emmanuel, né? Um dos grandes problemas do ser humano é a língua, né? Já existe os ditados, né? A língua é o chicote do corpo. Existem pessoas que, se morderem a língua, nossa, mãe, morrem envenenadas, né? Então a palavra é muito importante para todos nós, né? E ninguém pode reclamar, porque todos nós cursamos a escola desde o primário, a gente aprende o A, I, O, U até chegarmos, né, no nível de estudo do nosso idioma, um nível grande. Nós estudamos o idioma por 8, 9, aqueles que vão para o curso superior, pós-graduação. Então ninguém pode dizer, né, a pessoa que não recebeu instrução sobre como utilizar o idioma e a língua. Só que a língua, pessoal, ela, como a gente pode ficar viciado em bebida, nós podemos ficar viciado em entorpecente,
a língua também vicia em falar mal. A gente pode viciar em utilizar a nossa língua, né, o nosso idioma, de uma maneira vulgar. Então Jesus, né, a gente sempre pega Jesus como exemplo. Jesus, ele era uma pessoa econômica ao falar. Veio uma turba tentar Jesus, querer discutir, sempre falando alto, se impor através da fala, e viraram para Jesus, né? Mestre, a gente tem aqui uma grande discussão, né? Pagar imposto ou não pagar imposto. Hoje é um problema sério. Atual, é um problema atual. A gente está chegando agora em janeiro, é o período de se pagar o imposto, né? Pagar o imposto escolar, pagar a renovação escolar, IPTU, IPVA, do carro, né? As contas aumentam, né? A antena que a gente paga em casa aumenta, tudo, né? Então fizeram a Jesus esse teste aí, será que foi no início do ano fiscal lá? Então o que aconteceu? Mostraram a Jesus, né, a moeda que se pagava como um exemplo do dinheiro, né? Não é que se pagava o imposto com aquela moedinha, um exemplo do que era usual na época, que era o denário, né? Então lá estava, a moeda era a cara do César, né? Cada país punha lá na sua moeda e imprime a fotografia do importante no seu país. Então Jesus, ele não discursou, olha pessoal, é bom pagar o imposto porque vai trazer benefício para A, para B. Se fosse no nosso tempo, a gente vai pagar, vão roubar, né? Porque o ser humano é pessimista, ele está sempre pensando em si, vão roubar o que é meu. E Jesus fez uma frase curtíssima: me mostra aí a moeda. De quem essa cara não era? César, né? Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de... Olha que frase curtíssima. Nossa. Ele não deu muita explicação, ele não entrou na vibração daqueles que iam tentar, ele não entrou na vibração daqueles que não queriam pagar, porque a gente, para tirar dinheiro, é difícil, né? Então nós temos que pegar esse exemplo do uso da palavra, né? Falar na hora certa, porque é aquela outra história, palavra dita tem volta? Não tem volta não, você já marcou o seu perispírito com ela. Então nós vimos aí recentemente o caso lá da moça da janela do avião, né? Então qual foi a que levou vantagem ali? A que ficou calada. Porque quem está correto discute. Não. Quem está correto levanta para brigar, né? Então nós pegamos aquela moça ali e ela não discutiu, ela não se levantou, ela não se alterou, ela falou o mínimo, né? Então hoje a opinião pende mais para o lado dela do que para outra pessoa, porque ela soube fazer o uso da palavra, falar na hora dela, né? A pessoa que foi condenada no caso foi a que falou fora de hora, deu opinião num caso que não era dela, né? É aquela história, pessoal, você vai se intrometer no casamento de alguém. De forma nenhuma. Você vai dar opinião. Daqui a pouco aquelas pessoas se resolvem, o vilão da história é você, né? Então, quando não pedirem a sua opinião, ou você não entender do assunto do qual se está sendo falado, é melhor você ficar quieto, porque eu não sei tudo. O senhor sabe, o Luiz, você sabe tudo? Lógico que não. Né? Então, nós podemos pecar por falar demais. Então, é melhor pecar por não falar nada, do que você dar uma opinião e vem uma pessoa que sabe mais do que você, e aí, né? É aquela outra história, outro ditado, né? Enrole a língua, né? Porque você não sabe do que está falando. Então, muito dos dramas, né? E tem mais, né, Luiz? Posso falar? Pode continuar, não tem problema nenhum. E tem outra coisa, né? O espírita, ele tem a seguinte noção da palavra.
A palavra aqui no nosso mundo, ela é levada a cada um de nós pelo ar. O ar, ele leva a palavra. No vácuo não tem som. No espaço eu posso gritar, ninguém vai me ouvir, porque não existe o elemento que transmite a nossa voz, que é o som. E para nós espíritas, o som começa na mente. Ele é transformado, ele é vocalizado pelo meu corpo. Mas no mundo espiritual, a linguagem lá é o pensamento. E o pensamento é algo como parecido com o som. Ele se desloca no meio que nós espíritas conhecemos, não é? Como o fluido cósmico universal, que é um elemento que envolve todo o universo. Então, nosso pensamento é algo físico. Intangível para nós é algo físico. Então imagine você, né, quando nós falamos, o nosso hálito sai, não sai? Sim, sim. A nossa respiração, tem até aquela pessoa que fala cuspindo, né? Você tem que sair de perto. Né? Exato. Então o nosso pensamento ele tem o mesmo efeito, né? Ele vai reverberar o nosso hálito espiritual. Perfeito. Ele vai levar com ele... se eu falar diante do microfone, eu faço o microfone vibrar. Quando eu falo, eu faço o tímpano da outra pessoa vibrar e decodificar o som. O pensamento é a mesma coisa, pessoal. Se eu sou aquela pessoa que tem o hábito de falar palavrão, se eu pudesse ter um aparelho que registrasse o que sai da minha boca, a minha boca estaria escorrendo fluidos negativos. E na nossa residência, quando você fala palavrão, você grita, você vai impregnando todo o local que você vive. Quando você grita no carro, se nós pudéssemos ver a sujeira que a gente espalha com a palavra, né? Maldita, né? Não é maldita, e sim dita de mal maneira falada, errada, mal falada. Isso. Nós veríamos que nós produzimos uma sujidade de elementos que a gente está sempre assim. Quando a pessoa vê você, é como se ela fugisse de uma pessoa que está mal cheirosa, de uma pessoa desagradável, porque você vai impregnando a sua atmosfera espiritual e tudo que você toca, pela sua maledicência, pela sua maneira negativa de ver as coisas, que você acaba, com o passar do tempo, ficando sufocado por tudo aquilo. Por você mesmo, por você mesmo. É o livre-arbítrio, né? E se torna insuportável, né? E tem mais, Luiz, não é? Vamos dizer, o palavrão faz parte do vocabulário. Se você for lá ver no dicionário, ele está lá. Mas o palavrão, para ser dito em determinado momento, em determinado contexto, é até natural, mas aquilo virar o seu vocabulário diário não é legal, não, né? Com certeza. E você acaba afastando. E chega um momento que você vai em determinado local que aquilo não cabe, e aí você passa vergonha. Né? Aí você leva uma criança que convive com você, Luiz. Vai repetir. E a criança, ela é igual papagaio. Capta tudo. Ela é igual papagaio. Aí quem vai passar vergonha? Duas vezes. Por você falar, então você, né? É você. Porque a gente não é ensinado, pelo menos na nossa época, né? Não se fala palavrão na frente de crianças, porque você estará educando ela de maneira errada. Minha esposa é professora e isso se reflete muito na sala de aula. Na sala de aula. Lá reflete, porque a criança é o espelho do pai e da mãe. Né? Gente, o Arnaldo tocou numa coisa muito interessante. Veja, nós temos um corpo junto com esse nosso corpo, que é o espírito, o corpo físico, e temos também o perispírito. Tudo que nós falamos, pensamos, olhamos, ouvimos, falamos e agimos, está tudo gravado no perispírito. Em algum momento, você pode ir lá naquele arquivo
e acessar, mas de preferência não acessar os maus arquivos, para que eles possam se diluir ao tempo. Não vai diluir, porque o que está gravado, foi você que fez. Isso, e essa vibração gerada por nós, ela vai impregnar tudo que a gente tem, tudo que a gente toca e o local que a gente passa. Imagina você, que aquela pessoa que gosta de tomar um banho de perfume, aonde ela passa, fica impregnado. E, por exemplo, no local de trabalho, vai saber, fulano passou aqui, porque deixou aquela essência. E espiritualmente a mesma coisa, pessoal. A gente impregna tudo que a gente toca com a nossa vibração. Em espiritismo, existe o fenômeno anímico, né, que é produzido pela própria pessoa, né, que é o da psicometria. Então, a pessoa que tem essa faculdade da psicometria, se o Luiz passou aqui, essa pessoa, todos nós temos isso num grau. Quando nós chegamos no ambiente e a pessoa toca essa cadeira, ela vai falar que sentou aqui um senhor com tal característica, tal vibração. Todo mundo conhece o filme Os Últimos Dias de Pompeia. Conhece, Luiz? Conheço. Os Últimos Dias de Pompeia, ele foi escrito através deste fenômeno, tá? Que o espírita também estuda. O indivíduo chegou, visitou Pompeia, pegou fragmentos de louças, de objetos. Quando ele pegou aquilo, ele visualizou a vida de todas aquelas pessoas que tocaram aqueles objetos. E ele escreveu o livro Os Últimos Dias de Pompeia, que relata a realidade do fenômeno da explosão do Monte Vesúvio, do vulcão Vesúvio. Já existem outras versões, mas esse livro foi escrito dessa maneira. Nos Estados Unidos, eles utilizam médiums que têm essa faculdade para desvendar crimes. Mas por que eu falei isso? Porque, pessoal, nós deixamos impregnado o lugar em que a gente vive, tudo que a gente toca, as pessoas com a nossa vibração. E muito disso se dá pela palavra que é dita. Perfeito. Mas, Arnaldo, nós passamos aqui um pouquinho no nosso horário. Me interrompe. Não se preocupe. E nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em segundo bloco, tá certo? E nós estamos falando, né, de séries, ensinamentos que a própria doutrina nos mostra, não é? E o Arnaldo falou muito bem com relação a os dons espirituais que nós os temos todos de acordo com o nosso grau evolutivo. Eu não psicografo. Tá bem, mas você sabe exatamente que aquilo é um dom espiritual e você pode, com a anuência da espiritualidade, e se você tem já mais esse dom espiritual evoluído para a psicografia, você psicografar. Sem problema nenhum, gente, tá certo? Mas o nosso primeiro, nós nos estamos preparando
para o dia 18, né, Arnaldo? O Arnaldo vai voltar aqui no dia 18, tá certo? Vamos falar sobre o Natal. E nada mais tranquilo de que como nós vamos nos preparar para o dia 25. Sabe-se que Jesus não nasceu no dia 25. Não tem problema nenhum, sabe? Ele aceita essas interpolações que o ser humano coloca, mas quando ele diz está demais, ele dá um freio e a coisa modifica totalmente. Sabe? Aliás, ele é o nosso governador, né, gente? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prece, porque o pessoal colocou isso, o Natal, como comércio. Tá bem, o comércio tem que funcionar, dão empregos, isso, aquilo, outro, mas o cerne da situação é espiritual. É espiritual, não tem dúvida. Olha, hoje nós somos, em volta do planeta Terra, perto de 28 bilhões de espíritos. Quantos desses habitantes cumprimentam Jesus pelo seu nascimento? Não tenho ideia, tá certo? Mas, e você? Você faz isso? Sinceramente, todo mundo esquece. Sabe? As pessoas esquecem que o homenageado é ele, mas quem recebe os presentes somos nós. Você nem chega do lado de fora da sua residência, desde que não esteja chovendo, logicamente, né? E diz assim: Senhor Jesus, grato por tudo. Não precisa mais nada. Isso já é uma prece que engloba todo um agradecimento. Por quê? Você está reencarnado, foi dada a oportunidade da sua reencarnação, da sua evolução como em assuntos diversos, em conhecimento, dando a oportunidade a você de se moralizar. Gente, cá entre nós, cada um toma a sua direção, o seu caminho. Mas cá entre nós, essa música de hoje, olha, é difícil, sabe? Só tem coisas pornográficas. Se eles estão ganhando dinheiro ou não estão, isso é problema deles, sabe? Mas a gente que tem um pouco de conhecimento agride os ouvidos devido ao som estridente, sabe? Os acordes, não sei, porque eu não sou músico, não sei como é que, mas para mim aquilo está em distonia total, sabe? Veja bem, gente, eu não estou criticando ninguém. Eu digo que eu não consigo. Eu não consigo. Luiz, nós estamos num período histórico, né, de descenso. Porque tudo tem seu período de apogeu, né? E declínio. E declínio, né? Nós vivemos claramente num período de declínio, aonde, né, nós vamos aí descambar, talvez, né, não sou profeta, o Espiritismo não profetiza nada, até para uma terceira guerra mundial. Então nós estamos nesse período de declínio, você não vê mais grandes artistas, você não vê mais apreciação pelo equilíbrio. Então tudo isso, pessoal, é temporário, né? Porque depois do declínio vem uma nova ascensão. Você vê que o Natal também está incluído nisso, né? Sim. O Natal foi introduzido nele tradições que não haviam antigamente, né? O peru de Natal é tirado
da Ação de Graças americana, que é o período que o pessoal gosta, né? Que eles comemoram, né, a Ação de Graça, a confraternização dos fundadores americanos com os índios, se comeu uma ave que era comum, que era o peru, que depois foi transpassado para o Natal, né? No Brasil, a outra característica é tudo comercial, não é, pessoal? Nós fomos descobertos por nossos irmãos portugueses. Então se traduziu no Natal bacalhau, né? Que muita gente gosta, também gosta. Bacalhau é uma delícia, né? Que também não tem nada a ver com a tradição, né? Porque é da cultura portuguesa. O pinheiro, isso é a parte material. Né? O pinheiro que a gente vê no Brasil, só em algumas regiões de altitude. Então a tradição foi corrompida, né? O que vale é a comemoração da fraternidade, de se reunir a família. Posso fazer peru de Natal? Posso fazer o bacalhau. Claro, pessoal, mas não visar aquela comelância, gastar todo o seu dinheiro, né? Um período que se recebe um pouco mais, né? Em que a pessoa às vezes fica endividada. Então é algo muito... A tradição é a confraternização e a união dos povos, né? A comemoração do aniversariante, que para nós do Ocidente é Jesus. E nesse período, a Terra, ela sofre o envolvimento da aura de Jesus. E essa vibração que eu citei, pessoal, ela melhora no nosso planeta. É um período em que todo mundo fica mais generoso, em que a gente procura, aqueles pelo menos que são mais antigos, procura ter um pouco mais de respeito, né? Mas devido ao declínio, hoje em dia, até no dia de Natal, a gente vê foguetes, né? Um dia que deveria ser de paz, tranquilidade, o pessoal gosta de soltar foguete, né? Deixa para fazer isso no fim de ano, porque é como se você não pode gritar, você dá um tiro pro alto, né? É como se você desse um grito que nem todo mundo quer ouvir. E ainda prejudica os animais. Quantos animais sofrem nesse período? Primeiro pela matança e os animais domésticos pelo barulho. Né? Então, novamente, nós voltamos ao assunto da língua da página. Exatamente, olha só. Então, é um assunto que é um período de meditação, de prece, né, que é o nosso assunto, de você conversar consigo mesmo, silenciar o seu espírito e entrar em contato com a divindade, que a prece para o espírita, ela é a conversa, o contato com a divindade. Exato. E, pessoal, o espírita tem certeza que a oração, ela atinge, ela chega ao nosso objetivo, ela chega a Deus, né? E isso está conforme o ensinamento de Jesus, que pai vai dar pedras ao filho, né, que pede pão, que vai dar uma serpente ao filho que pede um peixe. Né? Pede, Jesus fala através da prece. Pede, bate, que a porta se abrirá. Então, nós que temos a certeza da existência de Deus, dos espíritos protetores, né? O espírita, ele, nesse período, ele pede. E o melhor Natal, pessoal, é aquele onde a gente pode dar. Pode ser o mínimo, se você não pode dar muito, um mínimo para ajudar o semelhante. Né? Exato. Então, nós estamos falando sobre a prece, né, gente? Então, lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2º da terceira parte, na pergunta 658, diz o seguinte: agrada a Deus a prece? Olha a resposta. A prece é sempre agradável a Deus. Que prece é essa, gente? Não é para chegar para ele e dizer assim: olha, a mega da virada vai ser de 600 milhões. Por favor, que eu coloque os 6 números lá para eu ganhar. Não é nada disso, entendeu? Então, às vezes, porque Deus também nos avalia pela intenção.
chega para ele e diz assim, você não sabe o que vai dizer. Diz assim, pai, me perdoe, eu erro, mas eu lhe agradeço todo o envolvimento. Pronto. Ele vai responder numa boa, gente. Numa boa. Eu estou dizendo numa boa porque é para que todo mundo possa ficar mais tranquilo. E depois, quando você pede alguma coisa, quando você necessita, não é querer. Que tem muita diferença em querer e necessitar. Querer, eu quero um carro, daí a pouco vem um Fusquinha 69. Aí o cara diz, esse eu não quero. O que ele fez com o próprio pedido dele? Ele cortou a vibração, porque ele precisa de um carro para se locomover para o seu negócio, ou sei lá o quê. Mas Deus não pediu adequadamente, não pediu o ano, ele não tinha o dinheiro suficiente. E às vezes não merecia. Pronto. Né? Não merecia aquilo. Não, o merecimento é importantíssimo. O espírita, o que nós podemos pedir através da prece? Nós podemos pedir tudo. Podemos pedir coisas materiais, podemos pedir saúde, né? Podemos pedir por tudo que a gente quiser, mas só vai chegar para a gente o que a gente merece na hora certa, né? Espiritualmente, cada um de nós temos uma idade, como se fosse um jovem. Um jovem de 12 anos, ele pode pedir uma Ferrari para o pai? Lógico que não. Ele não, pode sim. Mas o pai que é sensato vai dar isso para o filho? Lógico que não. Então nós estamos espiritualmente para Deus como um jovem. Se nós temos uma maturidade espiritual, ele vai nos dar aquilo, vai nos encaminhar aquilo que nós necessitamos e merecemos. Perfeito. Né? Se eu não merecer, porque não chegou nem a minha maturidade espiritual para receber aquilo. Né? Então nós podemos pedir qualquer coisa? Podemos. Olha, aliás, Paulo nos diz uma coisa muito interessante lá em Atos dos Apóstolos. Tudo é bom, mas nem tudo me convém. Isso. E outra frase importante, né? Não adianta só pedir, né? Você tem que trabalhar. É fazer a sua parte, por merecimento. Inclusive perguntaram, Jesus disse, né? Meu pai trabalha até hoje e eu também, né? Então, pessoal, se não acordar cedo e não for a luta, arregaçar as mangas, porque Deus trabalha. Jesus foi sempre ativo. Exatamente. Então não espere só orar para conseguir as coisas, né? Fazer mercado com Deus. Não. Isso, né? Eu prometo horrível. Isso se você me der aquilo. Não. Deus não é comerciante. Não, de forma nenhuma. Ele tem suas leis e nós temos que cumpri-la. Simplesmente, se nós não cumprirmos, ele diz assim para nós, eu vou me colocar, Luiz, na próxima vinda você resolve isso. Misericórdia, porque ele sabe que nós ainda estamos muito atrasados em conhecimento, em moralidade. Aí todo mundo, o rei da Inglaterra, lá, o nome do indivíduo lá, ele tem isso, tem um Rolls Royce, uma maravilha. Aí quando chega o cara, tapete vermelho. Sinceramente, gente, não tenho nada contra essa pessoa. Tenho pena dele, porque quando ele chegar do lado de lá, e a espiritualidade do que você fez? Isso é problema dele. Só estamos colocando que ele vai ser, não, eu fui o rei da Inglaterra. Tá bem. Ótimo, parabéns para você. O que você fez mais? Pronto. Engasgou, já não fala mais. Ok? Mas nós avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? Pessoal, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Oi, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco, tá certo? E agora o Arnaldo tem aqui umas notícias lá do Grupo Espírita dos Humildes, lá do Castrioto, por favor. Bom, fazer uma propaganda lá da nossa casa, não é? O Grupo Espírita dos Humildes, ele fica lá no bairro Castrioto, a rua Pedro Vogel Sobrinho 157, tá? Nossas reuniões públicas, elas se dão às sextas-feiras, 20 horas. Nós tivemos aqui no dia 6, né, a Alessandra Furtado falando sobre construir a si mesmo. Vamos ter na próxima sexta-feira uma confraternização lá no grupo. As crianças vão fazer uma apresentação em torno de 25 minutos e logo em seguida vai haver a confraternização lá entre nós. Nós vamos descer para o salão. Cada um vai levar o seu pratinho lá de salgado ou doce, tá certo. Porque a gente também faz essa pausa para se confraternizar. No próximo dia 20, na outra sexta-feira, eu vou estar lá falando sobre Jesus de Nazaré. Tá? Que ótimo. Vou estar lá falando sobre Jesus de Nazaré. E no dia 27, a irmã Enir Sattler, lá do grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, vai estar falando sobre Jesus modelo e guia, né? Porque o Espiritismo tem Jesus como modelo para a humanidade, né? O Grupo Espírita dos Humildes, ele também na sexta-feira, ele recebe jovens e crianças. Se você quer ir à casa espírita, conhecer, posso levar criança? Não posso, pode levar criança. Tem a nossa equipe lá de evangelizadores, tanto para criança quanto para o jovem, o adolescente, né? Também na sexta-feira é feito o trabalho de passe, que é a prece, né? Dirigindo as nossas vibrações para equilibrar física e espiritualmente a pessoa. E a água fluidificada, que se você quiser, né, você pode levar a sua garrafa de água, garrafinha, garrafão, do tamanho que você quiser. Durante a reunião essa água é fluidificada e aí ali na água os elementos que nós estamos aqui falando sobre a prece, vibração, os elementos medicamentosos são levados para essa água que você, bebendo, né, você vai também levar esses fluidos que você recebe através do passe, você vai levá-los engarrafado para casa. Perfeito. Né? Então cada um vai desfrutar daquilo de acordo com o seu merecimento, né? Com a prova que tem que passar, vai ser amenizada através do trabalho do passe e da água fluidificada, que é comum a todas as religiões, né? O passe nada mais é que a imposição das mãos. E a água é a água que recebe a vibração da prece, que nós temos esse benefício. Isso. Né? Às segundas-feiras nós temos lá estudo também público, quem quiser comparecer às 20 horas. Agora nós entramos em recesso, né? Só a partir da segunda-feira de janeiro, nós vamos voltar estudando as obras básicas da doutrina espírita. Tá bom, pessoal? Dá licença. Então, duas coisas, gente. As palestras vão continuar. Isso, vão continuar. Somente as outras atividades... Somente as outras atividades que vão ter uma interrupção. Uma interrupção, tá bom? Gente, vocês podem ver o seguinte, que eu tenho um apreço muito grande pela casa, não tenho a menor dúvida disso, tá certo? São expositores ótimos. Sabem se comunicar, sabem levar o que Jesus nos diz. Porque ele mandou 72 pessoas de par para levar a sua doutrina. Não fazemos isso mais, entre aspas, porque quando nós nos integramos que seremos um dia espírita, porque eu não me considero como espírita, porque se eu fosse espírita eu só estava no andar de cima, entendeu, Arnaldo? Então, eles levam o que eles têm de conhecimento,
Muitas vezes, na palestra, você não entende o que a pessoa está dizendo. Não importa. Mas, pelo menos, você já sabe que existe uma outra situação. Isso, exatamente. E Luiz, você é espírita, porque, pessoal, até você que está me assistindo, você vai chegar à conclusão que você já é espírita. Se você acredita em Deus, se você acredita que você é um espírito, que a sua vida vai continuar, se você acredita que os espíritos se comunicam, se você acredita que você reencarna, e se você acredita que existe vida em outros planetas, essa é a base da doutrina espírita. Você já é espírita. Exatamente. Né? Qualquer pessoa que já admita isso, pessoal, já é espírita, porque o espiritismo veio trazer isso. Né? O básico de diferente no espiritismo é que outras religiões proíbem seus adeptos de conversarem com os mortos. E o espírita não, a base do espiritismo é a conversação com o mundo espiritual. Para nós isso não é proibido, não existe proibição. Né? Então se você já faz isso, você já é espírita. E nós e as outras religiões já conversam com os mortos. Cada um que ora para aquele seu ente querido que partiu, já é uma comunicação com o morto. Exatamente. Tá? Só que nessas religiões não há o retorno, na nossa há. Então, o espiritismo já faz parte da cultura humana há muitos séculos. Esses conhecimentos não são novos, o espiritismo só vem propagá-los. Então você pode bater no peito e falar assim, eu sou espírita porque eu acredito nesses 5 pontos. Exatamente. Agora, se você ser cristão, já é mais difícil, porque o cristão, ele tem que assinar que ele é cristão. Fazendo o quê? Praticando os ensinos de Jesus. Então, cada um de nós é mais ou menos cristão dentro daquela prática que você faz. Exato. Né? Cada um está no seu grau evolutivo que lhe compete. Literalmente, gente. Mas, olha, essa é uma satisfação. Eu não tenho palavras para dizer como foi bom eu ter encontrado o Gama. O seu Gama, muito boa. Inclusive, homenagens para ele, né? Porque ele simplesmente falou assim, Luiz, isso assim, 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 você acredita nisso? Eu falei, mas não é. Agora, vamos trocar essa palavra. Isso. Olha só, como é que ficou mais fácil. Literalmente, mas é lógico. Aliás, a espiritualidade, gente, em todas as religiões se comunicam com os seus entes queridos. Vem como anjo da guarda, mentor, guia, não sei outras denominações mais. Mas eles estão lá. Só que aquele, você, eu não acredito nisso. Tá bem, é um direito dele. Mas quando chega lá em cima, encontra o papai e a mamãe. Aí ele diz assim, ô papai, o senhor está vivo? Eu falei, lógico que eu estou vivo. Não é assim? É lógico que eu estou vivo. Gente, o espírito não morre jamais. Inclusive, o Novo Testamento, né, há confirmação disso. Você vê na passagem do rico e Lázaro, né, onde o rico pede, pai Abraão, manda Lázaro lá avisar meus irmãos, para que não aconteça o que aconteceu comigo. Ele era um rico miserável, ele viu Lázaro no seio de Abraão, pediu para Abraão, manda ele de volta à terra conversar com meus irmãos. Então já era uma prática antiga, porque só se proíbe coisas que existem. Ninguém vai proibir algo que não existe. A comunicação com os mortos é um fato. Mas, Arnaldo, infelizmente já nos avisaram que o nosso tempo terminou. Mas, gente, não se preocupe que dia 18 nós estamos gravando outro programa com o Arnaldo aqui também. Nos deu a sua qualificação de pessoa de bem. Sim, gente. Ele pode dizer, não sou isso, mas tem conhecimento, tá certo?
As suas considerações finais e eu termino. Vamos lembrar de Jesus, né? Quando interpelado, você é bom? Não, bom só o Pai que está no céu. Exatamente. Né? Nós estamos a caminho da bondade. Agradeço ao Luiz aí a nova oportunidade. Peço desculpa porque não é um tempo em que a gente possa esclarecer qualquer assunto em profundidade, mas levantar para a expectativa de cada um, despertar curiosidade. Eu agradeço a atenção e a bondade de todos vocês. Então, pessoal, infelizmente o nosso tempo terminou, tá certo? Agradecemos a todos, tenhamos, né, um bom final de semana, que Deus nos abençoe, graças a Deus.